Salve! Cultura racional. Livros Universo em Desencanto. 233, volume do Histórico. Nona mensagem. O raciocínio acima de tudo, por ser do primeiro mundo, e o pensamento e a imaginação dessa galáxia térrea abaixo de tudo, por todos e tudo terminarem em nada. Na classe do animal racional se transformavam para melhorar a forma, melhorar o progresso. Para quê? Para a lapidação do animal racional. E por isso saíram da fase de monstros com as transformações. Saíram da fase de selvagens com as transformações. Saíram da fase em que ninguém tinha instrução com as transformações, para ver que a morte foi um grande progresso para alcançarem a civilização e da civilização para a racionalização dos povos, que é conhecer o mundo de sua raça e saberem como voltar para ele, para ver que a morte foi um grande progresso natural da natureza. As transformações foram feitas para melhorar o estado de todos, se transformando os mesmos em novas gerações. E por isso, nasciam e morriam na mesma fase. Novas gerações, novos empreendimentos com o progresso da morte. Deixaram de ser rudes e muitíssimo atrasados, para ver que a morte produziu muito para a melhoria de todos. Mas os que não conheciam a natureza se revoltavam contra ela, dizendo: Deus não devia fazer isso com nossos entes queridos. Deus errou em levar os nossos entes queridos. Deus é que levava a culpa de melhorar o estado de todos. Sim, porque as novas gerações trazem sempre novos empreendimentos, novas inteligências, novos reflorescimentos. Por isso, a natureza alcançou a civilização e da civilização alcançaram a fase da racionalização, que é conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. O sentido da morte foi somente melhorar todos. Mas, por viverem sem se conhecerem, ninguém sabia por que a natureza era assim. E por não saber, se revoltavam contra Deus, quando perdiam seus entes queridos, seus amigos. E ninguém se conformava com essa preparação da natureza. E a revolta de muitos era tão grande que acabavam morrendo de tristeza e de paixão, porque viviam sem se conhecer. Ninguém entendia o sentido da natureza. E por isso a natureza, trabalhando para melhorar o estado de todos, e julgavam que a morte fosse piorar. A morte, nessas fases todas passadas, era uma transformação de uma vida para outra. Agora, na fase racional, não há morte, porque desenvolvendo o raciocínio, passa para a classe de racional e racional não morre, racional é eterno. E na classe racional, muda dessa galáxia térrea, que é o segundo mundo, para o primeiro mundo, porque racional é eterno.
muda de um mundo para o outro. E a morte era apenas uma transformação de uma vida para outra. Para melhorar o estado de todos, precisou esse grande progresso da morte. E todas as fases do passado foram assim. Só não é assim a fase racional. A fase racional, todos têm que desenvolver o raciocínio, que é um habitante do mundo racional, e que depois de desmaterializado, toma a forma corpórea do seu verdadeiro estado natural e volta para o mundo racional. Todos têm que se ligar à energia racional para poder voltar para o mundo racional. A energia que materializou-se muda de um mundo para o outro, dessa galáxia térrea, que é o segundo mundo, para o primeiro mundo, que é o natural de todos. Que o natural de todos é de puros, limpos e perfeitos. E aqueles que continuarem ligados nessas duas energias do chão, continuam a se transformar aí no chão, de uma classe para outra, porque tudo se transforma de uma classe para outra. Continua a se transformar aí no chão, saindo da classe de animal racional que está para a classe de irracional. Por quê? Porque ficou ligado a essas duas energias do chão, elétrica e magnética. Para não continuar ligados à energia elétrica e magnética, tem que se ligar à energia de cima, do primeiro mundo, à energia racional. Se ligando à energia racional, vai para o mundo racional, o primeiro mundo. E ligados nessas duas energias do chão, continua aí no chão, se transformando em classes inferiores, porque a natureza é de transformações. Se transforma de animal racional para animal irracional, como já se transformaram de racional puro, limpo e perfeito para animal racional. E a natureza, como é de transformações, continua a se transformar de animal racional para animal irracional. Porque existem os maus que se recusam a se conhecer. E esses que se recusam a se conhecer continuam ligados nessas duas energias do chão. Acabam se transformando de animal racional para animal irracional, porque a natureza é de transformações. As transformações foram feitas para que, por esse meio, fossem conduzidos todos para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional. Como está aí, todos passando a se conhecer e dizendo: é verdade. Se não fosse a morte, nós estaríamos perdidos. Estaríamos ainda na fase de monstros. Com o progresso da morte, de novas gerações, o progresso de novas máquinas. Novas máquinas, novos empreendimentos se transformando de máquinas velhas para máquinas novas. E máquinas novas têm outra lucidez. Então, novas gerações, nova juventude, que se transformavam de velhos, de máquinas velhas, decrépitas, para máquinas novas. Aí, novas gerações, novos empreendimentos, máquinas novas, novos progressos,
e tudo florescendo e reflorescendo. O reflorescimento da juventude. O reflorescimento de máquinas velhas para máquinas novas. Um progresso muito lindo, mas ninguém se conformava com a morte. Ninguém se conformava em perder seus entes queridos, por todos viverem sem se conhecer. Porque se conhecessem, aprovariam este gesto grandioso da natureza, novas gerações, se transformando de máquinas velhas, alquebradas, doentes, para máquinas novas. E assim, novas gerações, novos progressos diferentes, como estão vendo aí. O que era o mundo há 100 anos passados? Muito atrasado. O que era o mundo há 200 anos passados? Mais atrasados. O que era o mundo há 300 anos passados? Mais atrasados. O que era o mundo há 500 anos passados? Mais atrasados. Para ver que o progresso das transformações de máquinas velhas para máquinas novas trouxe esse grande progresso que aí está. Transformação de máquinas doentes, máquinas velhas, máquinas de 100 anos, de 200 anos, se transformando em máquinas novas. E é por isso que a natureza é de transformações. Vejam há 500 anos passados o grande atraso. E com o progresso das transformações, a natureza abrilhantou todos com a civilização, e da civilização levando todos para o seu verdadeiro estado natural por meio da fase racional, a fase da racionalização dos povos, que é conhecer o mundo de sua raça e todos voltarem para ele, por serem de raça racional. E por isso estão nessa classe de animal racional, por serem de raça racional. E agora chegou a fase do mundo de sua raça, a fase racional, a fase da racionalização dos povos, que é conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, para ver que a morte houve necessidade de existir. Mas, por todos estarem vivendo sem se conhecer, se revoltavam com este gesto natural da natureza. Ninguém queria morrer. Todos fugiam da morte e se revoltavam contra ela quando perdia seus entes queridos. Quando seus entes queridos se transformavam para novas gerações, para novos progressos, para novos triunfos. E hoje, todos que passaram a se conhecer dizendo, é verdade, tinham pessoas que morriam de tristeza e de paixão por estarem vivendo sem se conhecer e não sabia o porquê da morte. Hoje, esclarecidos do porquê da morte. A morte é interpretada como uma das coisas mais lindas da natureza. Máquinas velhas, decrépitas, arrastando os pés, tinha que se transformar em novas vidas. E esse é o trabalho da natureza, levar todos para melhor. Uma obra-prima da natureza, por meio de que? Da morte, as transformações de uma vida para outra.
Outros doentes, alquebrados, tinham que se transformar em uma nova vida, em novas gerações, novos empreendimentos, novos progressos. Para quê? Para a lapidação do animal racional. Tinha que se transformar. Novas gerações, novos empreendimentos, transformação de máquinas velhas para máquinas novas. Que trabalho lindo da natureza! Mas viviam sem se conhecer e, por assim viver, tinham até medo de morrer e se revoltavam contra Deus quando perdiam seus entes queridos. Hoje é que estão passando a se conhecer e dizendo: é verdade, a pior coisa da vida é o viver sem se conhecer. Porque se conhecessem, não sofriam tanto. Mas o pensamento não foi feito para esclarecer todos e se conhecer. O pensamento foi feito para a lapidação do pensador. E essa lapidação foi boa, porque trouxe o aperfeiçoamento de todos. E o aperfeiçoamento de todos trouxe a racionalização dos povos, que é conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, para ver que a morte foi uma das coisas mais lindas da natureza e por isso trouxe para todos o progresso da civilização. E agora, na fase racional, o conhecimento da volta de todos para o seu verdadeiro mundo de origem, o primeiro mundo, o mundo racional, para ver que a morte trouxe a verdadeira salvação de todos. Se não viessem se transformando de uma vida para outra, ainda estariam paralisados na primitiva fase de monstros. Para ver que a morte concorreu para a verdadeira salvação de todos. E por isso, aí está o conhecimento racional, a cultura do desenvolvimento do raciocínio, a fase da racionalização dos povos, que é conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. E que lamúria faziam quando viviam sem se conhecer, quando perdiam seus entes queridos. Como se maldizia, se revoltavam contra Deus, porque morria em nome de Deus. Deus levou uma criatura tão boa. Os maus aí ficam para perturbar os outros, e os bons Deus leva. Esse Deus é injusto em levar um pai de família com tantos filhos. Como é que essa viúva agora vai viver? Era uma lamúria, uma choradeira e a revolta contra Deus. Morreu porque Deus quis, porque se Deus não quisesse, não morria. Esse Deus é mau. Olha quantos filhos aí em orfandade. Blasfemavam contra Deus, choravam, gritavam, davam ataques. Era um delírio para conter o sentimento de todos. Mal sabiam eles que era para se transformar para melhor, e que hoje é que estão passando a se conhecer e sabendo o porquê da morte e dizendo: é verdade, se não fosse a morte, estaríamos perdidos, estaríamos ainda na primitiva fase de monstros. A morte
Foi o caminho verdadeiro para a verdadeira salvação de todos, como está aí. Mas o povo antigo vivia sem se conhecer. Cansavam de rezar, ladainhas e mais ladainhas, terços e mais terços. Ficavam com os dedos calejados de tanto que rezavam o terço. Quanto mais rezavam, mais tinham que rezar. Os joelhos cheios de calos, que ninguém aguentava mais. Era um atraso penitencioso. Era um atraso de penitências. Se entregavam a penitências. Que atraso! Tudo por estarem vivendo sem se conhecer. Porque o pensamento não foi feito para esclarecer ninguém da vida natural da natureza, e sim para a lapidação de todos. Hoje, que todos passaram a se conhecer, diz: é verdade, a morte foi a coisa melhor que a natureza fez, mas, por todos viverem sem se conhecer, é que se revoltavam. Agora, se morrer ligado a essas duas energias do chão, continua a se transformar em classes inferiores e se desenvolver o raciocínio, volta para o primeiro mundo, porque a fase racional é a fase decisiva dos habitantes do mundo racional que estão materializados em forma de máquina do raciocínio. Chegou o fim dessa classe do animal racional, para ver que o viver sem se conhecer é a coisa pior que existe, e por isso segue as transformações naturais da natureza, por serem feitos da água, do líquido. E a água só desce e vão descendo, se transformando em classes inferiores como a água desce. E por isso são feitos por essas duas energias do chão, elétrica a água, magnética à terra. Essas duas energias transformadas em líquido, que é o sêmen, e esse líquido, essa água, que é o sêmen, se transforma nessa máquina elétrica e magnética. O pensamento é uma máquina, a imaginação é outra máquina, o raciocínio é outra máquina. O pulmão, o coração e todo esse conjunto de órgãos são máquinas. Um conjunto de máquinas reunidas que determinam a vida, provisório e passageiro, por não serem aí desse segundo mundo. Hoje, todos que passaram a se conhecer diz: é verdade, a morte foi a coisa melhor que a natureza fez a todos. Se não fosse a morte, estaríamos ainda paralisados na primitiva fase de monstros. Não sairíamos daquela ferocidade. A morte nos libertou de tudo isto. A morte nos libertou de sermos monstros. A morte nos libertou da fase que ninguém tinha instrução. A morte nos libertou da fase da pedra. Agradecemos esse grande progresso, a morte. Agradecemos à civilização, a morte, por se transformar de máquinas velhas em máquinas novas, novas gerações, novos empreendimentos, novos progressos, novas juventudes. E é por isso que tudo se transforma até hoje.
Mas agora terminou essas fases todas do passado. Entrou a fase racional na Terra. Na fase racional já é diferente. É tratar de desmaterializar a energia racional, que é um habitante do mundo racional e que depois de desmaterializado, toma a forma corpórea do seu verdadeiro estado natural e volta para o primeiro mundo, o mundo racional. Os que se ligarem à energia racional, agora aqueles que continuarão ligados às duas energias do chão, continuarão se transformando nessas classes inferiores, porque não atendeu ao chamado da fase, não atendeu à propaganda tanto do espaço, dos habitantes do mundo racional, como na Terra. A propaganda é feita de todas as maneiras. E muitos, por serem comodistas, acham que estão bem e que vão muito bem e que não precisam de saber mais nada, porque já têm a sua fé nessa doutrina ou naquela outra, ou nessa seita ou naquela outra, ou nessa religião ou naquela outra. Porque existem muitas e cada qual escolhe o que quer. Não aceita o conhecimento para não serem infiéis ao seu culto, para não serem traidores de sua fé. Então, acha que está completo de tudo e que não precisa conhecer mais nada, nem saber mais nada para se salvar. Já está com sua alma salva, mantendo assim as relíquias do passado superadas. Hoje, todos que já passaram a se conhecer diz: quanto atraso! Tudo isto teve necessidade de existir para serem lapidados. Uma lapidação mais suave para poder sofrer com resignação. E por isso, tudo que existiu e que existe foi preciso existir para um conforto sentimental, para uma sugestão confortativa, um bálsamo para amenizar o sofrimento, para ver que tudo o que o pensamento fez foi preciso existir para a lapidação. Tudo isto da humanidade. Por isso, com todo este confronto espiritual, não deixam de ser sofredor e mortal. E o que é o sofrimento? A lapidação. Então, precisou tudo isto existir para um conforto sentimental e espiritual, para que não chegasse ao extremo do desespero. Então, o pensamento e a imaginação criou tudo isto, fez tudo isto, e tudo isto houve necessidade de existir para um conforto sentimental, como as preces e as rezas. O que são? Um conjunto de palavras reunidas sentimentais, para por meio dessas palavras sentimentais a pessoa ficar sugestionada e por aquela autossugestão sair daquela situação desconfortativa, para ver que tudo isto foi feito para um conforto sentimental, para uma vaga esperança, e aquela vaga esperança recebia o fluido da sugestão
da vaga esperança e se sentia confortado por receber o fluido magnético da sugestão. Por meio daquelas palavras reunidas, sentimentais, a pessoa ia se sugestionando e melhorava o estado do sentimento, que é o magnético. Então, o magnético sugestivo amenizava a fúria do magnético, por intermédio desse conjunto de palavras reunidas, sentimentais e rezas, para sugestionar o sentimento e abrandar e acalmar o sentimento alterado da pessoa. E por isso, o pensamento fez esse conjunto de palavras reunidas sentimentais, que abala o sentimento de qualquer um e faz chorar, como muitos choram de alegria. E tudo isto foi preciso e necessário existir para um conforto sentimental, um conforto espiritual, para um conforto divino do magnético, porque o magnético cura e por isso o mal maior cessa o mal menor. Para ver que o magnético cura e por isso existem as curas magnéticas. Para ver que tudo isto que existiu, que o pensamento fez, foi preciso e necessário existir. E por ser magnetismo puro, só sentia bem aqueles momentos. Saía dali, daqueles momentos, continuava o mesmo sofrimento, lembrando do passado. E por isso, a energia magnética é o magnetismo puro, e o magnetismo é dominante e o mau sentido da vida, o magnetismo. E por isso, tem o sentimento bom aparente e tem o sentimento mau, que é produzido pelo magnetismo. O sentimento mau perturba, nele está o sofrimento. Para ver que tudo que o pensamento e a imaginação fez, foi preciso e necessário existir para um conforto sentimental. Palavras sugestivas, palavras emocionantes, a provocar emoção e a emoção provocar a autossugestão, o paliativo da lapidação. Por ser um paliativo, é que todos eram destruídos pelo sofrimento. Mas esse paliativo era cheio desses remendos para amenizar e acomodar a fúria do sentimento. E essa foi a vida dos pensadores que sempre viveram sem se conhecer. Hoje é que estão passando a se conhecer e dizendo: é verdade, os pensadores foram muito lapidados, enfrentando esses horrores, por o pensamento criar modos e maneiras de curar o sofrimento do sentimento por meio de palavras, desse conjunto de palavras reunidas sentimentais, para que a pessoa recebesse o fluido da sugestão e sentisse bem, por um mal maior curar o mal menor, e continuando como sofredor imortal. Hoje, todos que passaram a se conhecer diz: é verdade, o pensamento e a imaginação sempre tiveram manhas e artimanhas e grandes artistas do sentimento. E por isso, músicas para alegrar,
músicas para mexer com o sentimento. Tudo isso autossugestão, por ser matéria de vida passageira e provisória. E para amenizar o sofrimento, tudo isto foi criado e inventado pelo pensamento e a imaginação. Preces para amenizar o sofrimento do sentimento, porque um sentimento abalado é um sofrimento dobrado. Todos os bichos sempre foram assim, mas quem está ligado à energia racional já raciocina como um racional, e o raciocínio não preserva esses sentimentos porque basta ser raciocínio. Raciocínio é puro, limpo e perfeito, e o puro não tem esses defeitos, porque a matéria, o elétrico e magnético é que é cheio de defeitos, cheio de imperfeições. O sentimento é uma coisa imperfeita, por ser matéria elétrica e magnética. Na matéria, as imperfeições e no raciocínio, a perfeição. Que o raciocínio é puro, limpo e perfeito, e quem raciocina é muito diferente de quem pensa. Quem pensa está embaixo e quem raciocina está em cima. Por isso, o raciocínio é puro, limpo e perfeito. Onde há o raciocínio, há a união. E onde há pensamento, há a desunião. Por isso, no pensamento há discórdia e no raciocínio há concórdia, para ver que quem raciocina é muito diferente de quem pensa. O puro, limpo e perfeito não tem sentimento. O sentimento é do bicho, que fica sentido por isso, sentido por aquilo, sentido por aquilo outro, sentido por coisas insignificantes que é da vida do nada. Quem ainda está na categoria de bicho é que conserva sentimentos. O raciocínio não tem essas impurezas, porque é puro, limpo e perfeito, é positivo. E a matéria é esse negativismo, que é contra o raciocínio, o sentimento. Sente por isso, sente por aquilo, sente por aquilo outro, sente pelo nada, porque a matéria nada é, para ver o quanto o bicho é rude e atrasado, que mantém o sentimento do nada como se o nada todo fosse. E todos que vivem assim não têm por onde se transformar. Acabam se transformando em classes inferiores, por estar ligado à matéria, por estar ligado ao nada. Por estar ligado ao nada, continua aí no chão. Continua a se transformar aí no chão em classes inferiores. Não bota o raciocínio para funcionar, para colocar as coisas no seu lugar certo, porque o raciocínio é o certo, e nos pensamentos os desacertos, as correntes negativas do pensamento. É a pessoa continuar a ficar ligado a essas duas energias do chão, essas duas energias do nada. O que é que acontece? Continua a se transformar aí no nada, em classes inferiores, por valorizar o nada acima de tudo, como se o nada tivesse valor. No raciocínio, por ser puro, limpo
e perfeito, não há sentimentos por ser puro. O bicho é que é cheio de sentimentos. Sente por isto, sente por aquilo outro, sente por tudo, porque está na categoria de bicho. E estando na categoria de bicho, está ligado no chão. Em vez de ir para o primeiro mundo, continua aí no chão, a se transformar em classes inferiores, porque está no meio racional, mas não raciocina. Só pensa e imagina. Ligado no nada, continua a se transformar aí no nada, porque quem é racional raciocina, e quem raciocina não sente por coisa nenhuma. Quem está na categoria de bicho é que é cheio de sentimento. Sente por isso, sente por aquilo outro. Estou sentido por isso, sentido por aquilo outro. Isso é quem está ligado no nada e não adianta nada, porque se acaba em nada e a se transformar aí no chão por permanecer ligado nessas duas energias do chão. Quem raciocina é muito diferente. Quem raciocina é equilibrado. E quem está ligado no nada, nessas duas energias do chão, é desequilibrado. E o desequilíbrio promove o desequilíbrio no sentimento do bicho. E bicho é que é cheio de sentimento. Sente por isso, sente por aquilo outro. O bicho é imperfeito, cheio desses defeitos, intolerante para o racional, intolerante para o mundo racional, intolerante para a energia racional. O bicho é que é cheio de sentimento e cheio de fingimento, porque quem tem sentimento é fingido, e por isso finge que não sente e está sentindo. E para onde vão esses ditos? Para as classes inferiores. E todo fingido é falso. O fingimento é irmão da falsidade. E para onde vão esses ditos? Para as classes inferiores, porque não evoluiu, não desenvolveu o seu raciocínio. Vive mais como bicho do que como racional, do que ser racional. E por isso, ora sentido por isso, ora sentido por aquilo outro, e fingindo que não sente nada para quem está vendo tudo. E quem finge é falso, não é correto, como às vezes pensa que é. E para o racional, com esse procedimento, perde todo o prestígio racional. Não tem altura para corresponder ao que é racional, por viver sentido por coisas banais do nada, que não vale nada e que não adianta nada. Bicho é que tem sentimento, e o lugar de bicho é se transformando como bicho, porque viveu como bicho, procedeu como bicho. E quem vive como bicho e procede como bicho não tem postura racional. E não tendo postura racional, não tem condições de ir para o mundo racional. Porque todo bicho é fingido e falso, porque é um desequilibrado.
Basta ser bicho para ser desequilibrado. E o desequilibrado sente por tudo, sente por isso, sente por aquilo, fica sentido por isso, fica sentido por aquilo. É um verdadeiro bicho no mundo racional, querendo se passar como racional sem ser racional. Porque racional é puro, limpo e perfeito, não tem esses defeitos. E quem raciocina como racional não tem esses defeitos e elimina esses defeitos, porque são defeitos prejudiciais. Salve!